Muito bem, iniciando oficialmente mais um episódio número 94 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. A gente destaca um determinado tema, assunto do direito administrativo, faz uma revisão, um raio-x de algumas questões para nos direcionar na revisão e no aprofundamento teórico. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho, deixe o seu like, porque a gente já vai começar testando aqui a nossa caneta mágica. Olha, episódio número 94, o tema é pregão, estamos na terceira parte aí deste assunto e hoje a gente inicia a abordagem da fase externa do procedimento licitatório. Muito bem, revisão e aprofundamento, a lei é 10.520 e então a gente está aqui na fase externa. Quando é que se inicia a fase externa, aliás, ela se inicia com a convocação dos interessados. E como é que se faz essa convocação? É mediante divulgação de aviso de edital. Publicação do aviso de edital e, claro, a disponibilização do edital para que qualquer um possa ter acesso e consultar, especialmente nos meios eletrônicos, na homepage da internet, lá do órgão da entidade. Beleza. Eu dividi a fase interna em alguns passos. São 11 passos. O primeiro passo está aqui. Primeiro passo. Convocação dos interessados. Vamos analisar com calma todo o detalhamento legal da Lei 10.520 de 2002 sobre esse primeiro passo. Beleza. Tudo começa na fase externa com a publicação de aviso. Aviso de quê? Aviso do edital. Então, o que se publica não é a íntegra do edital. Não é que não possa, mas normalmente se publica um aviso, um resumo, um extrato do edital e indicando onde você pode ter acesso à íntegra do edital. Porque às vezes um edital pode ter algumas dezenas de páginas. Então vai publicar o aviso de edital em diário oficial. Além disso, olha o detalhe. Publicação de aviso em jornal de circulação local. Circulação local no estado, no município, mas você só vai usar a publicação de aviso em jornal de circulação local se não houver diário oficial. Então, normalmente são para os municípios menores, em que não há a imprensa oficial, então usa-se um jornal de circulação local para fazer a divulgação. Professor, e se não houver um jornal nenhum, não tiver um jornal impresso, um jornal de circulação, um jornal eletrônico na localidade? Aí nós vamos aplicar subsidiariamente a Lei 8666/93 para fazer uma afixação, vai colar uma cópia do edital na sede da Prefeitura e na sede da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Mais um detalhe, além disso, é possível fazer essa convocação por meios eletrônicos, me mandar para a caixa de e-mails, divulgar aí no site do órgão, da entidade, só que o meio eletrônico é facultativo. Ele é recomendável, mas ele é facultativo, não é obrigatório como os outros meios. E tem um outro detalhe que é o seguinte, publicação em jornal de grande circulação. Acontece que a publicação em jornal de grande circulação vai depender do vulto. Então, normalmente são licitações, na modalidade pregão, de grande vulto. Grande vulto significa o quê? Com valores maiores, mais expressivos. Então, primeiro passo na fase externa é convocar os interessados. Como é que se convoca? Regra: publicação de aviso do edital na imprensa oficial, no diário oficial. Vai publicar o aviso do edital no jornal de circulação local se não houver imprensa oficial, municípios menores. E, facultativamente, pode fazer a divulgação por meios eletrônicos. Agora, se nós estamos tratando de uma licitação na modalidade pregão,
para grande vulto ou de vulto maior, aí vai ser jornal, tem que divulgar em jornal de grande circulação, então jornal de âmbitos mais nacionais ou multirregionais, para vários estados e por aí vai. Bom, ainda na fase externa, a gente vai perguntar o seguinte: o que deve constar do aviso? Então, o que se vai fazer a publicidade, a publicação, é do aviso do edital. O que deve constar no aviso do edital? Duas coisas. A definição do objeto. Então, a especificação, caneta, esferográfica, azul, transparente, automóvel, sedã, preto, 4 portas, airbag, ar-condicionado, por aí vai. E deve constar também a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Basicamente, hoje disponibiliza lá um endereço eletrônico em que se possa acessar e baixar a íntegra do edital, ou mesmo indicar um local, um horário, um expediente em que se possa ir à sede do órgão e extrair uma cópia da íntegra do edital, das regras do procedimento licitatório na modalidade pregão. Bom, mais um passo importante, estamos ainda dentro do primeiro passo. Aí, destrinchando esse primeiro passo, que é a convocação dos interessados, a gente tem um detalhe importante que é o que deve constar do edital. Então, nós vimos o que obrigatoriamente deve constar do aviso do edital. Agora, o que deve constar do edital? 3 coisas. A justificativa da necessidade de contratação. Então, no edital, vai ter lá uma cláusula editalícia do edital, revelando a justificativa, o porquê da necessidade de se fazer a contratação do objeto que se está licitando, que se vai licitar na modalidade pregão. Próximo passo, próximo conteúdo do edital. A definição do objeto do certame, a definição das exigências de habilitação para habilitar, a definição dos critérios de aceitação da proposta, definição das sanções por inadimplemento e a definição das cláusulas do contrato, inclusive com a fixação dos prazos para fornecimento. Então, o edital deve conter isso aí obrigatoriamente. Além disso, o edital deve conter as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do futuro contrato. Então, todo o passo a passo, todo o detalhamento do procedimento licitatório deve constar do edital, assim como a minuta do futuro contrato. Beleza. Mais um aspecto. Como disponibilizar o edital e o aviso? Como é que se faz essa disponibilização para os futuros interessados? É o seguinte, olha, cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na homepage na internet do Tribunal de Contas da União. Isso quando se tratar de órgão federal que vai fazer a licitação. Mas, basicamente, tem de ter cópias para você consultar lá no órgão. Cópias do edital e do respectivo aviso. Agora nós vamos para o segundo passo da fase externa. Então, a administração deseja fazer uma licitação na modalidade pregão para adquirir, por exemplo, veículos. Vai substituir os veículos da frota dos veículos que transportam os senadores, os 81 veículos. Primeiro passo, se é a modalidade pregão, faz a convocação dos interessados. Nós acabamos de ver. Segundo passo, o próprio edital vai ter uma cláusula estabelecendo qual é o prazo para a apresentação das propostas. E aí, veja um detalhe. A lei diz o seguinte, que no edital, o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso,
não será inferior a 8 dias úteis. Então, o que a Lei 10.520 está dizendo? Que lá no edital não pode ser fixado, estabelecido, um prazo menor que 8 dias úteis a contar da publicação do aviso do edital. Então, não pode ter um prazo menor que 8 dias úteis, contados da publicação do edital, para que os possíveis interessados apresentem suas propostas. Então, o prazo mínimo é de 8 dias úteis. 8 dias úteis. Beleza. Aí a gente vai para o terceiro passo. Estamos no passo a passo dentro da fase externa. Então, houve convocação e agora vai ter um prazo para que os interessados apresentem suas propostas para a disputa, a chamada proposta inicial. E aí depois virão os lances ou eletrônicos ou verbais. Qual é o terceiro passo? Sessão pública para recebimento das propostas. Então, o que vai acontecer? O pregoeiro mais sua equipe de apoio vão organizar e realizar uma sessão pública para receber as propostas iniciais ofertadas. Quando se trata de pregão eletrônico, isso é uma sessão pública virtual. Todos poderão acompanhar, mas as propostas serão apresentadas diante do pregoeiro virtualmente. Beleza. Esta sessão ela será realizada no dia, hora e local designados pelo edital. Lembrando que esse dia, hora e o local pode ser o endereço eletrônico onde se vai fazer a sessão eletrônica do pregão. Se é um pregão presencial, dia, hora e local, uma sala, um auditório lá no órgão ou onde o órgão designar. Mais um passo importante. Os interessados ou seu representante deve identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Então, veja, no terceiro passo, o pregoeiro, auxiliado por sua equipe de apoio, vai realizar uma sessão para recebimento das propostas. O que vai acontecer? Cada licitante vai ter de se identificar, apresentar os seus dados, isso pode ser feito presencialmente ou de forma eletrônica. Ele vai comprovar a existência de poderes para formular propostas em nome da pessoa jurídica, ou então para a prática dos demais atos interessados, se for o caso. Normalmente é um instrumento de procuração. Então, tudo isso acontece no terceiro passo da fase externa da licitação na modalidade pregão, que é a sessão pública. Prosseguindo, vamos para o quarto passo. Quarto passo. O quarto passo é o passo da abertura e realização da sessão do pregão. Então, olha, aquela sessão anterior do terceiro passo é a sessão para recebimento das propostas. Agora é a sessão para a realização do pregão valendo. Pode ser imediatamente após? Pode ser imediatamente após. Mas olha lá. Primeira coisa, o que acontece? O pregoeiro é quem está no comando, não é a autoridade competente, como vimos na aula passada, é o pregoeiro. O pregoeiro declara aberta a sessão. Às tantas horas do dia tal, do mês tal, do corrente ano, eu, fulano de tal, pregoeiro designado pela portaria tal, declaro aberta a sessão do pregão referente ao edital tal, para o objeto X, descreve o objeto. Então, fez isso. Declara aberta a sessão. Próximo passo. Qual é o próximo passo? Os interessados ou os representantes apresentarão declaração dando ciência de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitação. Então, eles vão levar no documento escrito uma declaração que ou o interessado ou o representante com procuração para tanto apresenta essa declaração dando a ciência de que eles leram o edital e de que eles preenchem todos os requisitos de habilitação e outros que estão constando do edital. É isso que se faz. Próximo passo. Os interessados entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos. Isso se nós estamos falando do pregão presencial. Quando se trata do pregão eletrônico, eles vão fazer esse lance inicial eletronicamente. Eles vão lá e vão preencher e dar um clique. É o lance inicial, lá no sistema Comprasnet. Próximo passo. O pregoeiro e sua equipe de apoio procederá à imediata abertura e verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Então, as propostas, estamos falando do pregão presencial. As propostas iniciais serão ofertadas em envelopes lacrados. O pregoeiro, auxiliado pelo apoio, vai abrir esse envelope, vai abrir as propostas e vai verificar se elas estão de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, ou seja, no edital. Bom, e aí tem uma coisa importante, que são as regras para julgamento e classificação da proposta. Vamos fazer o seguinte: eu vou repassar com vocês uma por uma das regras, conforme a literalidade do texto, e depois no próximo slide eu faço um desenho te explicando como é que se implementam essas regras na prática. Então, primeira regra para julgamento e classificação é assim, olha. Primeira regra. No curso da sessão de julgamento, o autor da oferta mais baixa, e os das ofertas com preço até 10% superiores àquelas poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Eu vou te explicar como é que funciona isso. Próximo passo. Próximo critério aí para julgamento e classificação. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Eu já te mostro como é que se aplica essa regra. E a terceira e última regra diz o seguinte: para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Então, como é que funciona o julgamento? É assim. Vamos ver como é que funciona o julgamento. Quando nós estamos tratando do pregão presencial. Então, vamos lá. Nós temos as chamadas propostas fechadas. Propostas fechadas. E aqui nós temos os chamados lances verbais ou orais. Lances verbais. Beleza. As propostas fechadas são aquelas propostas iniciais que todos os licitantes tiveram que ofertar e ofertaram num envelope lacrado. Aí suponhamos que, ao abrir os envelopes, houve a seguinte classificação. Houve uma proposta de R$ 1,10 para o item, depois uma proposta de R$ 1,08, uma proposta de R$ 1,06, uma proposta de R$ 1,05, uma proposta de R$ 1,03, uma proposta de R$ 1,01,
uma proposta de R$1, aí uma proposta de 99 centavos, uma proposta de 96 centavos, uma proposta de 94 e uma proposta de 90. Primeiro critério diz o seguinte: você pega o licitante que ofertou a menor proposta, 90, e todas as propostas de até 10% acima. 10% de 90, 9, 90 mais 9, 99. Então aqui, ó, é até o limite 10% acima da menor. Beleza. Quando isso acontece, o que a lei diz? Todos os demais, a proposta de R$1 acima, todos os demais estão fora, já estão desclassificados. E aí a lei diz que todos esses outros passarão para a etapa dos lances sucessivos decrescentes verbais ou orais. Então, abre todas as propostas fechadas, ofertadas inicialmente. Classifica-as por ordem decrescente, da maior para a menor. Pega o licitante que ofertou a menor proposta e pega todos os outros com propostas de até 10% acima da menor. Pega todos esses e permite que eles continuem na fase de lances verbais. E os outros? Os outros estão automaticamente desclassificados. Beleza. Agora, naquela segunda regra que a gente viu no slide anterior, diz o quê? Que suponhamos que entre a menor proposta, então suponhamos que só tivessem essas propostas aqui, olha, tivesse a proposta de 90, depois a proposta de 99, e aí depois não veio mais propostas. Então, o que a lei diz? Considerando a menor proposta e todas aquelas de até 10% acima da menor, somada todas elas, se não der pelo menos 3, o que a lei manda fazer? Pega as 3 menores propostas, sejam elas quais forem. Pega as 3 menores e manda para cá. O fato é que, de regra, na fase dos lances verbais sucessivos decrescentes, vão no mínimo 3 licitantes, a não ser que não tenha sobrado 3 aqui. Mas se tiver pelo menos 3 inicialmente ofertando propostas fechadas, esses 3 vão para os lances verbais. Tranquilo em relação a isso. E aí, o que vai acontecer? O pregoeiro vai chamar na ordem crescente do valor das propostas. O que ele vai dizer? Licitante, autor da proposta 90 centavos. Você abaixa o preço? Eu vou falar, não, meu preço já é o menor, vou ficar calado. Chama esse de 99 e fala, você faz um preço menor que 90? Ele fala, sim, eu faço, por exemplo, 89. 89. Aí ele vai chamar esse aqui. Você faz um preço menor? Ele diz, eu faço 87. Aí volta nesse aqui e fala, você faz um preço menor? Ele diz, eu faço 85. Aí chama de 99 e fala, você faz um preço menor? Ele fala, não dou conta. Chama o próximo, fala, não dou conta. Pronto. Esse aqui é o vencedor. Esse aí é o vencedor. Então ele vai ser declarado vencedor
e só ele terá a documentação de habilitação verificada. Procedimento simples aí. A mesma lógica você vai utilizar para a licitação na modalidade pregão eletrônica, que seria o pregão presencial. Prosseguindo. Agora nós vamos para o quinto passo dentro da fase externa. Passo 1, convocação dos interessados. Passo 2, uma sessão pública para receber as propostas fechadas. Passo 3, uma sessão pública para abrir as propostas e revelá-las na frente de todos. Passo número 4, julgamento da proposta, os critérios que a gente usa para julgar. Passo número 5, aceitabilidade da proposta vencedora. O que é isso? É verificar se a proposta está em conformidade. Então, nós estamos falando da conformidade com a lei e o edital. Conformidade com a lei, conformidade com o edital. Prosseguindo. Aí, nessa acessibilidade, o que será verificado? Será examinada a proposta classificada em primeiro lugar, só vai olhar para ela. Quanto ao objeto e ao valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. Lembra que lá no edital do pregão foi colocado padrões de desempenho e qualidade baseado nas especificações usuais do mercado? O que se vai fazer aqui agora é se a proposta ofertada atende a esses padrões de desenvolvimento, de desempenho e qualidade dentro das especificações lançadas, colocadas lá no edital do pregão. Atenção, cuidado! O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o melhor preço. Então, o licitante vencedor já teve um ok da sua proposta, já a proposta válida, perfeita, está de acordo com o instrumento convocatório. Mesmo assim, o pregoeiro ainda pode diretamente com ele, sem passar para os demais, tentar fazê-lo baixar ainda mais o preço. Então, há essa possibilidade de negociar diretamente. Há essa possibilidade de negociar diretamente com os interessados. Beleza, vamos lá. Prosseguindo. Aí a gente entra no quinto passo. Sexto passo. Então, já escolheu quem é o vencedor, aí vai para a habilitação. A habilitação é a habilitação licitante, é verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação. Verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação. Um detalhe, na modalidade licitatória pregão, só se faz a habilitação do licitante vencedor. Nas outras modalidades comuns, concorrência, tomar de preço, convite, faz-se a habilitação de todos os que disputam. Aqui no pregão não. Escolho qual é a melhor proposta e aí eu verifico se esse licitante especificamente preenche os requisitos de habilitação. Olha, o que diz a lei? Encerrada a etapa competitiva, a etapa dos lances, e ordenadas as ofertas em ordem de classificação, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação. Então, uma coisa muito importante que você vai anotar aí. No pregão, ocorre uma inversão. No pregão, a lei estabelece uma inversão entre as fases de julgamento
e as fases de habilitação. Então, vamos pensar o seguinte: na modalidade padrão, que é a concorrência, modalidade padrão. Na modalidade padrão, o que nós temos? Modalidade padrão, como é que funciona? Na modalidade padrão, nós temos o seguinte: nós temos a convocação, depois nós temos a habilitação, o passo seguinte é o julgamento, depois vem a homologação e a adjudicação. Mas vejam que na licitação pelo formato padrão, que é o da concorrência, primeiro se habilitam todos os licitantes e depois faz o julgamento para escolher a proposta vencedora. Aqui no pregão é diferente. No pregão faz a convocação, nós já vimos isso, faz a convocação, depois vem o julgamento e classificação das propostas, julgamento, depois vem a habilitação. E aí, por fim, nós temos primeiro adjudica e depois homologa. Mas, então anota aí, uma das características fundamentais mais importantes do pregão é uma inversão nas fases do procedimento, especialmente inversão na fase externa. Inversão em que sentido? Primeiro se faz o julgamento e classificação da proposta vencedora e, em seguida, habilita-se apenas o licitante autor da melhor proposta, a proposta vencedora. Quem apresentou aqui, olha, a melhor proposta. Prosseguindo. Vai ser feito o quê? Uma verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Então, vai verificar se a documentação de habilitação atende às exigências fixadas lá no edital. A gente viu na fase pré-licitatória, a fase preparatória, a fase interna, que uma das coisas é colocar na minuta do edital as exigências de habilitação. E aí, a pergunta que não quer calar: quais são os requisitos de habilitação que deverão ser preenchidos pelo licitante vencedor para que ele futuramente seja contratado? Primeira coisa, coloquem aí: verificação de que o licitante está em situação regular. Então, vai olhar especificamente para o licitante e vai verificar se ele está em situação regular. Situação regular onde? Olha, situação regular na Fazenda Nacional, se não tem débitos fiscais com a União, com a Seguridade Social, ou seja, se não tem débitos irregulares com o INSS, também se ele está recolhendo adequadamente o FGTS e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso de licitações do âmbito municipal, estadual e que tem esses tributos. Beleza em relação a isso aí? Então, ele tem que comprovar toda essa regularidade fiscal, FGTS, Seguridade Social e a Fazenda Nacional. Esses são os requisitos de habilitação. Além disso, ele vai ter de comprovar que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira. Então, além da regularidade fiscal, então aqui é o que a gente chama de regularidade fiscal. Além disso, ele vai ter que comprovar a habilitação jurídica, que está juridicamente funcionando, ok, as qualificações técnicas necessárias e a qualificação econômico-financeira, a saúde financeira do licitante da empresa. Ainda nos requisitos de habilitação, eu chamo sua atenção para um detalhe. Ainda nos requisitos de habilitação. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por União, Estados, DF, municípios.
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados neles constantes. O que é isso? Aqueles licitantes que já mantêm um cadastro lá no cadastramento central de fornecedores. Este cadastramento central de fornecedores existe um para a União, um para cada estado, um para cada município. Então, para aqueles licitantes que estão disputando o pregão e que já mantêm um cadastro atualizado, cadastro lá no órgão central de cadastramento, na área federal, o SICAF, e tem os seus semelhantes em cada estado, DF e município, ele fica dispensado de apresentar a documentação de habilitação. Por quê? Porque este cadastro é dispensado. Poderão deixar de apresentar. Este cadastro lá no órgão central já é um cadastro pré-qualificatório. Mais uma atenção que eu te chamo aqui. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. É assim, ó. Quando se termina a fase de julgamentos no pregão, você tem a menor proposta, o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Se esse primeiro não reuniu as condições de habilitação ou se a proposta dele não é aceitável, o que o pregoeiro tem que fazer? O pregoeiro vai até o segundo e primeiro verifica se ele se habilita. Depois verifica se a proposta dele é aceitável. E um terceiro passo, ele pode negociar uma redução de preço, porque o preço dele é menor. Ah, professor, então se ele não aceitar a redução de preço, pode passar para o terceiro? Jamais. No pregão tenta negociar diretamente com aquele que vai ser declarado vencedor, para tentar fazê-lo reduzir o preço. Se ele bate o pé e não reduz, não pode passar para os demais. Ah, professor, então ele não vai abaixar o preço. Mas acontece que a administração pode dizer o seguinte, olha, se você reduzir um pouco o preço, eu já tenho verba orçamentária disponível para contratar agora. Se você não reduzir, eu não tenho montante suficiente para contratar tudo agora e vou ter que esperar o orçamento. Então, ele pode ter uma certa urgência de já querer contratar logo, e aí abaixa o preço. Vamos apagar a bagunça que eu fiz aqui. Apagar essa bagunça, para você entender um detalhe aqui, que é o seguinte. Lembra que eu falei? O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Então, ele vai para o próximo da fila e ainda vai tentar negociar com ele. Se ele não aceitar, não pode passar para o seguinte. Vai ter que ser com ele, claro, se ele se habilitar e se a proposta dele for aceitável do ponto de vista dos requisitos previstos no edital. E agora a gente vai para o sétimo passo dentro da fase externa. Esses passos estão cronologicamente na sequência, um após o outro. É a hora em que o licitante vencedor vai ter a sua proposta declarada vencedora pelo pregoeiro. Então, quem é que tem competência para esse passo sétimo? Anota aí, é o pregoeiro. A competência não é da autoridade competente. E também não é da equipe de apoio, é o pregoeiro que vai declarar qual é a proposta vencedora. O pregoeiro vai declarar qual é a proposta vencedora. Beleza. Aí, o que o pregoeiro faz? Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor. Por quem? Pelo pregoeiro. E agora a gente vai para o oitavo passo. Oitavo passo, na fase externa, em que se inicia a convocação, né? Ela foi iniciada com convocação, mas oitavo passo, recurso contra o resultado do pregão. Então, primeira pergunta,
Cabe recurso. Eventuais licitantes que não foram declarados vencedores podem impugnar o resultado via recurso? Sim, cabe recurso. O que acontece? Encerrada aquela sessão una do pregão, em que se faz classificação das propostas de avaliação e declara vencedor. Encerrada aquela sessão, declarado vencedor, o que qualquer licitante pode fazer? Declarado vencedor. Então, o pregoeiro declarou vencedor. O que vai acontecer? Olha, qualquer licitante, claro, que não seja vencedor, poderá manifestar de forma imediata. Fala, opa, o resultado é esse? Eu quero recorrer. Ele vai dizer que quer recorrer e ele vai, de forma sintética, justificar porque ele quer recorrer. Eu quero recorrer porque entendo que a proposta não atende tal especificação, portanto, a proposta declarada vencedora não é aceitável. E eu vou apresentar razões mais fundamentadas daqui a 3 dias. E aí será concedido 3 dias úteis ou corridos, 3 dias para a apresentação dos argumentos, das razões do recurso. Então, a intenção de recorrer tem que ser manifestada de imediato lá naquela sessão que ele é declarado vencedor. Imediatamente diz, eu quero recorrer por tais fundamentos. E aí depois vem as razões justificando os fundamentos que foram dados. Calma. E aí vem o 3. Todos os demais licitantes ficam desde logo. Então, se um dos licitantes, um ou mais, manifesta o interesse em recorrer, todos os outros ficam intimados para apresentar contrarrazões em número de dias que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo assegurada vistas imediatas dos autos. Igual ao número de dias. Ou seja, eram 20 licitantes. Um foi declarado vencedor, um outro vai e diz, vou recorrer. Naquela mesma sessão, todos os demais, inclusive o vencedor, já ficam intimados sabendo o seguinte, aquele que manifestou interesse de recorrer tem 3 dias para apresentar as razões e quando terminar o prazo dele, começa o prazo de vocês com mais 3 dias para apresentar contrarrazões. São os contra-argumentos às razões do recurso. Então, ele manifesta aqui, aí ele vai ter 3 dias para as razões. E a contada aqui, 3 dias. Então, aqui 3 dias para razões do primeiro recorrente e 3 dias para todos apresentarem, se quiserem, contra-razões. Contra-razões. Nono passo na fase externa. Nono passo. O que vai acontecer? Julgamento do recurso. Claro, esse nono passo só se houver recurso. Se ninguém recorreu, não vai ter o nono passo, né? Não vai ter nem o 8º, né? Porque ninguém recorreu, nem o 9º. Olha só. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro vencedor. Então, se todos os licitantes deixaram encerrar aquela sessão em que se declarou o vencedor e não manifestaram de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, houve decadência do direito de recorrer e aí o pregoeiro faz o quê? A adjudicação. Beleza? O pregoeiro faz a adjudicação. Prosseguindo. Olha o que diz. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Então, veja. Se a autoridade competente acolher o recurso, acolher os argumentos do recurso, isso vai acarretar a invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados. Não vai invalidar 100% do procedimento pregão.
só vai aproveitar aquilo que não pode ser, só vai aproveitar, deixar de aproveitar aquilo que não puder ser aproveitado por absoluta contrariedade à lei. E aí a gente vai para um outro detalhe. Decididos recursos, ou seja, julgados recursos, né, que houve julgamento, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. Então aqui, olha, nós temos o quê? A autoridade competente vai julgar o recurso. Então vejam que quando tem o recurso, a questão já foi parar numa instância superior, na autoridade competente. Então, quando tem recurso, a autoridade competente adjudica. Se não tem recurso, o próprio pregoeiro já pode adjudicar. Prosseguindo. Décimo passo. Homologação do pregão e contratação. Nós já vimos nas questões, e vou reforçar aqui, a homologação, só quem pode fazer é a autoridade competente, é quem está acima do pregoeiro. Aí diz, a homologação da licitação pela autoridade competente, o adjudicatário, ou seja, é o vencedor que foi adjudicado lá pelo pregoeiro, será convocado para assinar o contrato no prazo definido no edital. Então, o edital vai definir qual é o prazo para contratar, para um parecer para contratar, para assinar o contrato. Olha o cuidado aqui, atenção. Quem, vencedor, convocado dentro do prazo de validade da proposta, anota aí para mim, qual é o prazo de validade da proposta? O prazo de validade da proposta é de 60 dias contados da apresentação da proposta. Prazo de validade da proposta no pregão. 60 dias contados da data em que se apresentou a proposta para julgamento. 60 dias. Coloquem aí. Beleza. Então, quem convocado dentro do prazo de validade não celebrar o contrato, se recusar a celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato, ou não mantiver a proposta, não sustentar a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, DF, municípios e será descredenciado no SICAF, no órgão central, e no sistema de cadastramento de fornecedores dos demais entes federativos pelo prazo de 5 anos. Então, quem cometer essas loucuras aqui, ó, que loucuras? Foi convocado e não celebrou o contrato. Deu para trás. Deixar de entregar ou apresentar documento falso. Retardar a execução do objeto. Não manter a proposta. Falhar ou fraudar na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. Ele vai ficar 5 anos impedido de licitar e contratar com a federação inteira e durante esses 5 anos ele fica descredenciado, descadastrado lá no sistema do SICAF ou nos semelhantes. Essa é uma punição. Olha o prazo. Pelo prazo de até 5 anos. E aí a autoridade vai fixar esse prazo. O prazo é um prazo de até, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato. Ainda pode tomar multa. Então, este é o peso, né, a consequência de quem recusar a contratar ou cometer essas outras bandalheiras. Vejam que a punição para quem se recusa a contratar dentro do prazo, quando é convocado, é tal qual a quem comete fraude. Punição pesada.
Próximo passo, nosso último passo. 11. Recusa do vencedor em contratar. Tem mais um desdobramento. E se o licitante vencedor, o bonitão, foi convocado dentro do prazo de validade da proposta, qual é o prazo de validade? 60 dias. Ele não celebra o contrato. Participou da licitação, venceu, a administração gastou uma dinheirama lá para realizar o pregão. Aí ele é convocado dentro da validade da proposta, os 60 dias. Ele fala, não contrato, não tem quem me faça contratar, dá um piti. O que vai acontecer? Ele vai tomar aquelas punições, mas o pregoeiro tem a incumbência de tentar salvar o certame. Então, o pregoeiro vai examinar as ofertas subsequentes, o segundo e terceiro colocado, e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Então, ele vai seguir na ordem. O primeiro que a proposta for aceitável e ele se habilitar é o vencedor. O pregoeiro até pode tentar negociar com ele uma redução de preço, mas se ele não aceitar, não pode passar para os outros. Então, o primeiro que a proposta for aceitável nos termos do edital e o primeiro que a proposta, que as condições de habilitação tiverem ok, ele vai ser declarado vencedor. E quem se recusou vai tomar aquela punição de até 5 anos. Tópico 3. Quais são, isso cai muito em prova, quais são as 3 exigências proibidas no pregão? Ou seja, o que não se pode exigir dos licitantes no pregão? Primeiro, não se pode exigir que eles prestem garantia da proposta. Nas licitações comuns, concorrência, tomada de preços, convites, lá da 8666, é possível exigir uma prestação de garantia de até 1% do valor estimado da contratação a título de garantia da proposta. No pregão, isso é terminantemente proibido. Não pode exigir a prestação de garantia. Além disso, não se pode exigir que os licitantes adquiram o edital como condição para a participação do certame. O máximo que se pode exigir é ele pagar pelas cópias, pelas xerox. Agora, ele não pode cobrar, para você ter acesso ao edital, ele não poderia dizer, por exemplo, você vai ter que pagar 2 mil, 5 mil. Não pode. Isso não pode exigir a aquisição, a compra do edital. Não pode. E também não pode exigir pagamento de taxas ou emolumentos como condição de disputar. Você tem que pagar uma taxa para disputar o pregão. Tem que pagar emolumentos. Salvo os referentes a fornecimento de cópia, a xerox, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Acesso à internet, por exemplo, do órgão, alguma coisa assim. Mas fora isso, não se pode cobrar taxas nem emolumentos para disputar a modalidade de pregão. Isso é um tópico também, está no artigo 5º da lei 10.520, é muito cobrado, muito importante. Muito bem. Pregão não é brincadeira, é muita informação, muito detalhe. Mas depois dessa minha explicação e com o material de apoio que vocês têm aí, sempre estudo o pregão seguindo esse passo a passo, que eu separei em 11 passos. Primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, é a sequência procedimental passo a passo com os seus detalhamentos. Então, a gente chega ao final de mais uma aula com muitos detalhes. Eu quero que vocês depois peguem isso para revisar, cada ponto aí que eu passei no meu esquema de aula, e depois procurem resolver uma infinidade de questões sobre pregão. Você vai ver que com esse nosso raio-x aqui, resolver questões de pregão vai ficar tranquilo. Mas não deixem de revisar, por quê? Porque quando um determinado assunto tem muitas informações, muitos detalhes, a única maneira de você ir absorvendo de maneira definitiva na sua memória tantos detalhes é com revisões constantes dos apontamentos que nós fizemos aqui. No mais, agradeço a sua participação.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho, compartilhe aí o link do canal com amigos e inimigos concorrentes e na próxima semana a gente volta com mais uma temporada do Raio-X da Questão. É a nossa reta final para chegar à aula número 100. Muito bem, muito boa noite, muito obrigado, tchau, tchau.